Olá, boa noite. Nós estamos agora aqui na nossa entrevista, Superando Limites, com o pastor Cláudio Duarte. Pastor Cláudio Duarte, seja muito bem-vindo. É um privilégio estar contigo aqui em mais uma edição da Conferência Superando Limites. Já tivemos a oportunidade de entrevistar o pastor em outras ocasiões e nós estamos aqui hoje. Seja muito bem-vindo, pastor. Pastor, já para nós irmos aí para as primeiras perguntas, e acredito que nessa conversa vai ser algo muito bacana, queria saber, pastor, superar limites é algo que todo mundo quer, mas é um grande desafio. Na sua visão, quais são as situações, os elementos essenciais para que uma pessoa possa superar os seus limites? Bom, primeiramente eu acho que saber o que você deseja, não ter dúvidas daquilo que você quer. Perfeito. Ok? Isso faz com que você coloque Sim. algo, alguma coisa no seu foco. Perfeito. Ok? Entendendo que se você colocou, inevitavelmente os obstáculos vão aparecer. Algumas coisas vão tentar impedir você de chegar lá. Então, por mais que elas estejam à sua frente, sempre levante um pouquinho o seu propósito, Perfeito. certo? Para que você sempre tenha o seu propósito, ok? Ótimo. Sempre ao alcance de seus olhos. Eu acho que se você tiver essa certeza do que quer, você vai ser capaz de vencer aquilo que vai tentar te separar. Ter o pensamento correto, o foco certo. Sim, são muitos elementos, ok? Mas O propósito para mim, o foco é esse, está lá no meu campo de visão. Perfeito. Então eu não vou perder de vista, eu sei para onde, sabe? É como se a vida te reservasse um bairro de distrações. Na sua caminhada você pode parar num lugar, sabe? Às vezes só para tomar um cafezinho e passar diversas horas, diversos dias naquele local. Então nós temos que ter cuidado para não perder de vista o que nós queremos. Distrações, né? Isso. Nós estávamos falando, né, pastor, aqui antes da entrevista, sobre a questão da companhia. As companhias, elas também interferem nessa questão da caminhada e dessas distrações e nessa situação de lidar com as diversidades que acontecem para poder superar os limites, né? O senhor vê isso também com com quem nós andamos, a forma de estar bem cercado de mentores. Na verdade é o seguinte, você todos os dias, olha só, antes de perguntar quem é a pessoa, o ideal é você perguntar quem é que te mandou para mim. Legal. Ok? A Bíblia diz, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Se Deus vai mandar gente para a sua vida, fique tranquilo que o diabo também vai mandar. E ele costuma embaralhar, Vai. certo? Que é para confundir. É a história do Josué. Você recebe os gibeonitas, ok? Não fez o processo seletivo direito, acabou se dando mal. Foi isso certo? mesmo. Então Jesus sempre deixou muito claro que as pessoas vão chegar e é a obrigação sua criar esse ambiente seletivo. É você descobrir que todo mundo cabe na sua vida. Perfeito. Você só precisa definir onde. Exatamente. Ok? Às vezes aquela pessoa só cabe no seu lazer, Exato. mas não deve ir para sua casa. Exato. E com relação à família, isso para o esposa é muito importante. Né? Exatamente. Você saber discernir tudo isso. Então, andar com a pessoa certa, ok? Faz com que você prossiga ou desista. Certo? E, pastor, na sua jornada, os desafios que já passou com relação a essa superação de limites, o senhor poderia trazer para nós? Bom, eu tive que superar muitos limites impostos pelo humor. Ok? Eu acho que esse foi o meu maior desafio. Chegar num ambiente onde ninguém brincava com Bíblia, onde ninguém falava de sexo, onde ninguém falava de uma série de temáticas que Deus me deu e eu comecei a falar. Certo? Eu não tinha, desafio. E eu não tinha ninguém para mim. Experiência ali de ter modelar, um modelo. Como diria o mundo aí moderno dos coaches. Sim. Eu não tinha ninguém para me modelar. Então, inevitavelmente, eu cometi muitos erros. E aí recebi muitas pancadas. E foi certo? aprendendo com... Isso vinha para me paralisar. Então, eu tive que quase todas as minhas ministrações superar alguma coisa, superar uma crítica, uma posição negativa. E aí aconteceu o pior. Porque depois de um tempo, quando eu comecei a aprender a lidar com isso, aí eu tive que lidar com o sucesso. Entendeu? Você tem muito mais inimigos quando você está fazendo sucesso, quando você está vencendo. Sim. Aí o desafio é grande também. Exatamente. Então eu tive que superar as críticas. Todos os dias superando as críticas que agora já não eram mais sobre certo, o que você está fazendo. de errado. É porque estava dando certo. Sim. Então eu estava enfrentando as críticas dos invejosos. Puxa. Então eu tive que viver com tudo isso. Saber lidar com isso. Fazer essa leitura foi um grande desafio. Puxa, e graças a Deus eu consegui vencer. Superou realmente um grande desafio e
Como as pessoas elas podem superar os seus limites em Jesus? Bom, eu acho o seguinte. Primeiro, entender quem estabeleceu o limite. Ok? Todas as vezes que você oferece a você muitas opções, você vai ter que lidar com uma coisa, que é a dúvida. Esse é o meu tema é isso. Hoje meu tema é elimine as opções. Elimine as opções. Sim, se você chega num ambiente que tem uma porta só, você tem dúvida por onde entra? É só ela. Só tem uma. Mas se você colocar mais uma porta... Aí começa. Entendeu? Quando você elimina as suas opções, aí já era. É verdade. Você está entendendo? Sim, muito bom. Bartimeu, ele eliminou as opções. Ele só tinha uma. Sim. Ok? As pessoas estão dizendo, ó, cala a boca porque ele não vai te ouvir. Porque ele... quando ele esteve aqui em Jericó, ele foi na casa do Zaqueu, o publicano rico. Então esse cara aí, ele frequenta a casa dos ricos, não dos pobres. Então ele não vai parar para te ouvir. Você está à margem da sociedade. Você está entendendo? E ele teve que escutar tudo aquilo, digerir tudo aquilo naquele pouco espaço de tempo, porque se ele para discutir com as pessoas... Não dá tempo, Jesus passava. Jesus passava. Então ele não podia perder tempo. Com que, então, tinha que ser focado então, direto. Exatamente. E presta atenção. E olha que ele era cego. Ele era cego. Olha que grande. Ele tinha que ser focado. Exemplo. Certo? Sendo cego. Então, ele superou o limite. Exatamente. Então você vê muitas coisas, a certo? Fé em Jesus, que as pessoas precisam fazer, porque muitas vezes o maior limitador é ela mesma. Ou seus desejos, seus impulsos. Ok? Mas eu aprendi uma coisa. Se você quiser vencer, você vence. Você só precisa entender seu tamanho. Ok? Bom, a vitória foi estabelecida em 3 níveis. 30, 60 e 100. Os 3 são vencedores. O cara que é para produzir a 30 e produz a 30, certo? O cara que era para produzir a 60 e produz a 60, o grande problema é que o cara de 30 quer produzir 100. Aí não é mais limite. O cara de 30 que quer viver como de 100, ele é burro. Porque ele não conseguiu entender o tamanho dele. Então ele vai tentar romper um limite. Ele nunca vai romper. Entende? É como um leão falar para um gato pular nas costas de um búfalo. Não adianta. Pô, você é felino também, cara. Pô, beleza, eu sou felino. Se supere. Mas eu sou felino de pequeno porte. Exatamente. No máximo, nunca mudou. É isso aí, entendeu? Sim. Então as pessoas precisam ter essa maturidade. Muito bom, muito bom. Esse diagnóstico ele é importante e o Espírito Santo que vai fazendo isso, né? No coração de cada pessoa. Sim. As pessoas exatamente, vai entendendo quem ele é. Perfeito, pastor. Muito boa a nossa conversa. Eu queria pedir para o senhor deixar uma mensagem para o nosso público online que está conectado conosco nesse momento. Bom, provavelmente você vai ter que lidar com os obstáculos da vida, com as adversidades, com os problemas. E se você der mais de uma opção, como eu disse aqui, você corre o risco de optar pela desistência, pelo fracasso, pelo desânimo. Então elimine o máximo possível de suas opções e fica uma só a vencer. Certo? Se você sair de casa sem outra opção que não seja vencer, você volta para casa um vencedor. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Foi um grande prazer.